Isaías escreveu uma mensagem completa da Bíblia, completa, né? Inclusive falando sobre o Novo Testamento, 700 anos antes de Cristo. A gente vai falar hoje uma curiosidade, a gente não vai tirar talvez, nenhum estudo mais espiritual, mais aprofundado do livro de Isaías, porque o livro de Isaías é muito rico, muito rico. Mas tem uma curiosidade que eu queria levar para vocês. É algo que você nem imagina, talvez alguns conheçam, mas é uma curiosidade muito interessante, muito interessante. Aí a gente questiona, isso é uma coincidência? Será que foi uma coincidência? Não pode ter sido uma coincidência, né? Ou existe algum padrão intencional? Não sei. Eu pesquisei muito, nenhum estudioso chega a alguma conclusão como é que isso foi feito dessa forma, se não pela direção de Deus. Mas é assim, a Bíblia, por isso que chama Bíblia, né? Bíblia de biblos, de biblioteca, ela contém 66 livros. São 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E o livro de Isaías, ele contém 66 capítulos, sendo que até o capítulo 39 ele remonta aos acontecimentos do Velho Testamento. E do capítulo 40 até o 66, ele vai tratar de assuntos do Novo Testamento. Como que pode ter acontecido algo desse jeito? É incrível, são as maravilhas da Escritura, né? Quer dizer, você tem a Bíblia toda num único livro, né? Claro que o Gênesis, Êxodo, são riquíssimos em detalhes, mas o livro de Apocalipse, o livro de Isaías aponta isso. Inclusive, a gente vai falar um pouco lá de Apocalipse também. Vai de Gênesis a Apocalipse. Coisa incrível. Olha só, é uma estrutura, né? Então, do capítulo 1 até o capítulo 39, como eu falei, vai remontar ao Velho Testamento. O que ele trata aqui, do capítulo 1 até o 39? Ele vai tratar de pecado, povo de Israel pecando, aí vindo juízo sobre eles, que sempre vem juízo depois do pecado, e depois vem o quê? Uma chamada ao arrependimento. Então, é o que trata o Velho Testamento. O povo era murmurador, o povo pecava, caía na idolatria. E aí Deus levantava profetas, ou Deus levantava juízes. Juízes colocavam, oh, vamos se arrepender, vamos se arrepender. E aí vinha juízo, e aí vinha de novo o pecado, e ficava nesse círculo todo. Isso até o capítulo 40, né? Até o capítulo 39, né? Então, vê lá, os 39 livros do Velho Testamento e os 39 primeiros capítulos, 39 capítulos do livro de Isaías. Aí o capítulo 40, eu deixei aberto aqui, ó. Olha como começa o capítulo 40. Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O que é isso aqui? Capítulo do 40 até o 66 é o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? O que ele trata do Novo Testamento? Né? Lembra lá que o Novo Testamento foi quando apareceu Jesus. Né? Então ele coloca aqui, consolai, ele trata de consolação, ele trata de esperança e, sobretudo, ele trata de redenção. Já falei para vocês o que é a redenção. Redenção é a morte substitutiva, é a substituição. Quem era para estar morto naquela cruz era você e era eu. Mas Deus deu o Filho unigênito dele para morrer por nós. Então, esses capítulos aqui vão tratar do Novo Testamento. Muito. Como é que é? Coincidência isso?
ou aquele negócio ou foi alguma intenção de Deus. Deus é incrível, ele tem mistérios, né? Tem coisas, a Bíblia mesmo, Deuteronômio 29, fala assim, olha, as coisas reveladas estão aqui. As coisas que a gente não entende pertencem ao Senhor. A gente só vai saber isso um dia, falar, Senhor, quando estiver do lado dele. Falou, por que o Senhor escreveu Isaías exatamente com a mesma estrutura da Bíblia toda? Que coisa incrível isso, né? Qual é o ponto de virada aqui, né? Ponto de virada, consolar o meu povo aqui, esse é e a mudança de tom, né? Ele muda o tom da conversa. Depois do juízo, ele coloca um tom de, de, de consolação, de esperança. E lembra, lá no Novo Testamento, quando Jesus, quando começou seu ministério, apareceu quem? João Batista. Falava assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Arrependemos. Qual foi a mensagem que o João Batista veio trazer? Ele veio trazer a mensagem do reino, para o pessoal se arrepender. Então, esse capítulo aqui, esse primeiro versículo desse capítulo 40, remonta a João Batista, a conexão com a chegada dele. É louco, muito interessante isso, né? E aí, qual é o coração do evangelho, né? Lá no Novo Testamento? É a morte de Cristo, né? É o servo sofredor que levou nossas dores. Tudo isso está escrito no Novo Testamento. E foi ferido pelas nossas transgressões. Está escrito tudo isso lá. E Isaías revelou aqui 700 anos antes dessas coisas acontecerem. E tem gente que não acredita na Bíblia. Olha, eu vou dar uma lida aqui no finalzinho do versículo do capítulo 52, o versículo 53, e depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Olha o que ele fala aqui, ó. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Está falando, a profecia está falando de quem? De Cristo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de quê? Das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juiz opressor e a sua descendência. Quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Estava falando de Israel. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Quando eu estou lendo aqui, vocês estão pensando em quem? Em Jesus. Ele não pecou, ele fez tudo certinho.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Você percebe aqui que ele fala justificará a muitos e não justificará a todos. As pessoas falam, todos nós somos filhos de Deus, todos nós, eu sou filho de Deus. Não, não é. A salvação veio para todos, porém muitos serão justificados. É o que ele fala aqui, é profecia que foi cumprida. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Lembra? Jesus foi crucificado no meio de 2 transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Tá? Em Mateus 27, 38, está essa profecia sendo cumprida. Olha que legal, quer ver? Mateus 27, 38. Ó. Mateus 27, 38. Olha o que ele diz aqui. E 2 ladrões puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito. Esse é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. Está aqui, ó. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de novo aqui, ele levou sobre si o pecado de muitos e não todos. Ah, mas como assim, Marcelo? Muitos? Ele escolheu? Não. Não é que ele escolheu. Na realidade, é Deus que escolhe, Deus que dá o dom da fé para quem ele quer. E é assim, então as pessoas que têm aquele argumento, aquela ideia de que tudo vai acabar em pizza, todos nós vamos ser salvos. Quando a gente morrer, se a gente não dobrou os joelhos ao Jesus, vai ter uma segunda chance, uma terceira chance. Não, não tem. Você tem que fazer isso em vida. Se você não fizer isso em vida, já era. Você vai passar a eternidade no inferno. Então, abram os olhos, vejam as profecias. Olha que livro maravilhoso. Então, isso aqui fala justamente o cumprimento dessas profecias em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, vai falar aqui, ó. O servo sofredor levou nossas dores, foi ferido pelas nossas transgressões. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme A Paixão de Cristo, cujo diretor foi o Mel Gibson. Foi muito bom esse filme, muito bom, muito bom. E o que fizeram com Jesus, o que judiaram dele, foi uma coisa assim absurdamente forte. É um filme forte de se ver. Os romanos tinham um nome, isso, ele fala até na Bíblia. Era um chicote de madeira, assim, um negócio de madeira, com as tiras de couro, e nas pontas de cada tira de couro daquela, tinha um negócio como se fosse um anzol. Então, o soldado romano batia nas costas ou no rosto de Jesus, onde pegasse, puxava, ele vinha arrancando a pele. Foi uma coisa dura de se ver, de chorar. Eu lembro que eu chorei demais pensando no sofrimento de Jesus por minha causa. Era para nós estarmos ali, né? E não para ele, que não fez nada. A própria Bíblia aqui fala, né? Ele foi mudo, que nem uma ovelhinha para o matadouro, né? E foi isso que aconteceu. Esse filme, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, porque foi muito bom. Inclusive, depois eu vi filmes no YouTube falando das coisas, de gente que se converteu. Vou abrir um parênteses aqui, teve um ator italiano, não me lembro o nome dele, ele era um ateu, segundo ele, eu vi ele dando a entrevista, e ele fez o papel de Barrabás.
E no julgamento de Jesus, onde Pilatos falou assim, ele não fez nada, vou soltar ele. E aí a multidão, os judeus pediu, não, solta Barrabás, solta Barrabás. Barrabás era ele tinha assassinado, ele era um revolucionário, né, vamos dizer assim. E aí mostra a cena de Barrabás sendo solto, e Barrabás vem descendo a escada assim, um cara bem doidão, né, a maquiagem dele, eu vi ele sem estar maquiado, era totalmente diferente, né? Ele vem descendo a escada e olha, e Jesus ali, o personagem, que era o Jim Caviezel, né? Ele estava todo machucado, porque ele tinha acabado de sofrer tudo isso aqui que a gente leu. Ele olha para Barrabás, e Barrabás falou, eu sei que não era Jesus que estava ali, mas o jeito que o Jim olhou para mim, eu chorei assim em prantos, e eu me debrucei aos pés de Jesus, não do ator, né? Ele ajoelhou e orou e se converteu ali. Tamanha era a emoção e muitas outras coisas que aconteceram na crucificação, na cena da crucificação. Muitas coisas aconteceram ali, sobrenaturais mesmo, e levou muitos atores a considerarem a veracidade das Escrituras e crerem no Senhor, no Rei dos Reis, no Criador do mundo, Jesus Cristo. Foi bem legal esse filme. Quem puder ver, já passou alguns anos, não me lembro se foi na década de 90, sei lá, mas é um filme bem legal. E parece que vai ter a Paixão de Cristo 2, não sei. E aí, se a gente for lá para o final do capítulo, no capítulo 66, 65, eu não vou ler porque é muito grande, né? Mas aqui, por exemplo, um novo céu, pois criam novos céus, está em 65, 17. Pois criam novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas, mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio, porque crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Olha que incrível isso aqui que ele fala. Isso aqui remonta ao quê? Ao Apocalipse. Então, novos céus, nova terra, restauração de tudo. É o que ele fala aqui, que remonta ao livro de Apocalipse. E muito interessante. Aí você vê assim, a grande mensagem desse livro todo, que a Bíblia trata, né? Deus é santo. O homem pecou e continua pecando. O juízo é certo, né? Aí o Messias é prometido. A redenção é oferecida. A redenção, assim, dou o meu filho para substituir vocês na cruz. Essa é a redenção oferecida. E a glória final virá, que é novos céus e nova terra. Muito legal isso. Talvez vocês já tenham passado pelo livro de Isaías. Isaías é um profeta maior, né? Que ele escreve bastante, são 66 capítulos no livro dele, e são capítulos grandes, né? Tem capítulos bem grandes aqui. É um livro bem legal de se ler. E ele está lá no meio da Bíblia, ali, você nem percebe, está lendo, não sei se você já leu a Bíblia toda ou não, mas deveria se alimentar da palavra de Deus. E quando você parar nesse livro, você lembra que você está lendo ali um resuminho da Bíblia toda, em 66 capítulos. Aí, aqui não tem conclusão, não é um ensinamento espiritual, né? Não é alguma coisa assim, é mais curiosidade mesmo para eu mostrar para vocês as maravilhas da Escritura. Mas cabe aqui uma pergunta, né? Você está vivendo em qual parte do livro? De 1 a 40 ou de 40 a 66? De 1 a 40 fala da condenação. Ou você já entrou na parte da redenção? Você ainda é um condenado ou você já está justificado? Como é que eu vou? Eu não quero ser condenado, eu quero ser justificado. Como é que eu sou justificado? É o sangue de Jesus que vai justificar você, tá bom? Espero que vocês tenham achado interessante, assim como eu achei, essa questão de Isaías aqui, comparado ali dentro dos 66 livros da Bíblia. E eu peço que você pule para esse lado aqui da redenção, ao invés de ficar do lado da condenação.
e é no nome de nosso Senhor Jesus que eu oro para todos vocês. Amém.